Salve, salve, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco para trazer aí para vocês que o Fernando Diniz é o novo técnico do Vasco. Finalmente o Vasco aí fechou com um novo treinador. Vamos falar bastante dessa contratação aí. Também vamos falar aqui da situação aí do jogador John Sanches e do Valber, os jogadores últimos reforços contratados. Ainda aguardam a liberação para estrear com a nossa camisa. Vamos falar aí da situação desses jogadores. Também aí a volta ao público aos estádios, hein? Onde você prefere que o Vasco faça sua reestreia aí com o público? Em São Januário ou no Maracanã? Vamos falar já já sobre esse assunto, mas antes já sabe, né? Deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Você tá me assistindo aqui, mas não tá inscrito? Se inscreve aí, meu amigo. Muitas pessoas assistem aqui os nossos vídeos, mas não estão inscritas aí. A gente tá em busca de 150 mil inscritos. Dá essa força aí pra ajudar demais o nosso canal a chegar nessa marca tão importante aqui. Também tem aquele recadão rápido aí pra você, meu amigo. Você mesmo que quer mudar de vida, começar a ganhar dinheiro aí no conforto da sua casa e somente com a internet. Você vai poder começar do zero, aprender as técnicas aí para ganhar dinheiro e começar a partir de agora a mudar a sua vida financeira e também aí a da sua família. E claro, você também poder ter uma renda extra e ter, quem sabe, ainda a sua independência financeira. Primeiro link aqui na descrição, uma baita dica aí para vocês, confere lá. Bom, pessoal, os dois últimos reforços contratados pelo Vasco deverão fazer a sua estreia aí contra o CRB, o atacante John Sanches e também o zagueiro Valber. Ambos já estão treinando aí com o elenco vascaíno. O Valber ainda não foi apresentado oficialmente, deverá ser apresentado aí nos próximos dias. A expectativa do torcedor é que eles entrem em campo no jogo contra o CRB, né? E quem sabe até mesmo já como titulares da equipe. Só que tem um porém, né? O Vasco ainda não registrou os jogadores no BID da CBF, não está constando ainda os nomes do atleta lá no BID, que aguarda que o Vasco resolva essa situação o mais rápido possível para eles terem condição de jogo. O Valber, que foi um pedido aí do técnico Lisca, o Vasco fez um grande esforço para contratar esse jogador, ele veio para o Vasco e o Lisca pediu demissão após aí uma semana no máximo aí depois da contratação do jogador Valber, e agora ele vai ficar lá no Vasco, né? Se o jogador for o que o Lisca falou mesmo, pode ser que ele dê certo com a nossa camisa, só que como eu venho falando nos vídeos, o cara não servia pro Cuiabá, não tem por que servir pro Vasco, né? Isso aí que fica a grande pergunta à diretoria do Vasco, por que insistiu então nesse nome, mesmo se fosse a vontade do Lisca, a diretoria do Vasco também tinha que entrar no consenso de ver que o jogador não estava jogando no Cuiabá, não tinha sentido ele vir pro Vasco, né? Complicada a nossa situação, amadorismo sem fim que toma conta do nosso clube. E o John Sanches, né, um jogador completamente desconhecido aqui para a grande maioria dos vascaínos, fará aí a sua estreia aí pro torcedor e com certeza a gente espera que ele jogue bem com a nossa camisa, jogador jovem, 22 anos, que chega aí por empréstimo de uma temporada vindo do Independiente Del Valle. E vale lembrar também, né, que a Prefeitura do Rio de Janeiro liberou cerca de 35% aí do público para a partida entre Vasco e Cruzeiro, né? E o Vasco está decidindo aí onde deverá mandar a partida, se manda para o Maracanã ou se manda para São Januário. Deixa aí nos comentários o que você acha aí dessa volta ao público aí nos estádios, se você acha que o Vasco tem que fazer a sua reestreia aí na volta ao público no nosso estádio em São Januário ou se você acha que deverá jogar no Maracanã. Pois é, e após a saída do Lisca e do Vasco, o Vasco foi rápido, já agiu e já contratou aí o Fernando Diniz, que chega aí, nosso novo técnico, chega com um contrato até o final dessa Série B com o único objetivo aí de levar o Vasco novamente à Série A do Campeonato Brasileiro. Treinador com passagens aí com relevância pelo Audax, também Fluminense, Atlético Paranaense, também treinou o São Paulo, Santos e agora está no Vasco, né? Desejamos sorte aí ao novo treinador do Vasco, que ele faça esse time jogar, que ele faça o que os outros não conseguiram, colocar o Vasco no G4 e levar o Vasco de volta para a primeira divisão, porque tá complicado. Esse elenco do Vasco é bastante limitado. O torcedor do vascaíno sabe que lá no fundo que não é somente o treinador que é o problema do Vasco. O problema é a diretoria, é os jogadores, é a presidência do Vasco, e com certeza é um amadorismo gigantesco em torno do nosso clube e que não muda nada, né? A única coisa que muda no Vasco são os treinadores, porque continua sempre a mesma filosofia, continua sempre os mesmos jogadores. Muitos desses jogadores aí, mais de 80% dos jogadores rebaixaram o Vasco na última temporada e os caras continuam ainda vestindo a nossa camisa. Eu não tô nem aí se o cara é da base, se é de onde que for. O cara continua no Vasco, o Vasco caiu pela quarta vez e os jogadores continuam no clube, né? E essa diretoria do Vasco entende que esses jogadores aí que rebaixaram o Vasco são bons, cara. Muitos desses jogadores são horrorosos, limitadíssimos, e os reforços contratados para essa temporada não surtiram efeito. Poucos fazem algo de diferente aí nos jogos. O melhor, sem dúvida nenhuma, foi o Léo Jabá, a melhor contratação do Vasco nesse ano aí de 2021, nessa temporada. E o problema do
do Vasco não é somente técnico, né? É claro, os jogadores também, e com certeza a diretoria do Vasco deverá sentar junto com o Fernando Diniz para tratar aí de mais nomes que deverão chegar ao Vasco. O Vasco tem que correr logo contra o tempo para contratar jogadores. O Fernando Diniz, obviamente, antes de acertar com o Vasco, deve ter feito uma análise grande aí do elenco do Vasco, analisado a situação do Vasco na Série B, e é o grande momento também para ele dar a volta por cima na sua carreira. Chega ao Vasco num momento não tão bom assim profissionalmente, vem aí de péssimas campanhas, principalmente no ano passado com o São Paulo, que o São Paulo estava com o título nas mãos, o título brasileiro, acabou perdendo para o nosso maior rival, e o torcedor são paulino culpou demais as atuações do Fernando Diniz, as escolhas do Fernando Diniz. Teve briga com o ex-jogador do São Paulo, teve vários problemas internos dentro do clube e ele acabou saindo, foi pro Santos, os resultados também não aconteceram, o Santos estava lá na parte de baixo na tabela, brigando para não ser rebaixado, para não entrar na zona do rebaixamento, e o Fernando Diniz não resistiu aos péssimos resultados e foi demitido na semana passada, e essa semana já foi aí oficializado como novo técnico do Vasco. É de que ele gosta de jogar pra frente, né? Um treinador que gosta de jogar com a bola nos pés. Vai ter alguns problemas aí no Vasco, principalmente com o goleiro Vanderlei, né? Gosta de iniciar jogadas desde o goleiro até chegar no centroavante. O Vanderlei não sabe jogar com os pés. Esse é um ponto aí que o Fernando Diniz vai ter que rever, caso ele implante essa filosofia de jogo dele aí no Vasco. Com certeza mudar alguns jogadores desse time do Vasco, porque não dá mais pra continuar com o Zeca e o Marquinhos Gabriel de titulares na equipe do Vasco. Acho que esses dois têm que ir pro banco de reservas, fazer o simples, colocar o Riquelme e também o Sarrafiore aí como meia de criação no Vasco, porque é o que temos, né? Não tem outro meia. O Vasco tem que ir ao mercado contratar outros jogadores aí para vir ajudar a nossa equipe aí a voltar para a primeira divisão e melhorar, claro, a parte defensiva e a parte ofensiva, já que o nosso grande artilheiro Germancano não marca gols, meu amigo. Já tem 10 jogos que o argentino não balança as redes. Torcemos aí que o Fernando Diniz dê certo com a camisa do Vasco, que ele ajude o Vasco aí a voltar para a elite do futebol brasileiro. As chances matemáticas existem, o Vasco tem ainda chance de subir, precisa vencer os seus jogos e já precisa vencer o CRB, com certeza aí com a estreia do Fernando Diniz, ele vai ter um tempo já para trabalhar, vai ter o final dessa semana e também a outra semana, até quinta-feira, quando o Vasco enfrenta o CRB, para tentar conhecer melhor o elenco. Vai ter mais tempo do que teve, por exemplo, o Lisca quando ele chegou ao Vasco, né? E vamos torcer bastante para que ele dê certo e leve esse time de volta. Deixa aí nos comentários se te agradou a contratação aí do técnico Fernando Diniz, se você acha que ele foi o melhor nome possível aí para assumir o Vasco. Bom, pessoal, é isso aí, muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Forte abraço, saudação vascaína a todos e tamo junto.